Olá, meu nome é Analice, eu sou acadêmica do sexto período de Agronomia do Instituto Federal do Paraná, campus Ivaiporã, e hoje nós vamos fazer o nosso trabalho da disciplina de Plantas de Lavoura 1, ministrada pelo professor Denis. Olá, meu nome é Juliana, sou acadêmica de Agronomia no Instituto Federal do Paraná, campus Ivaiporã, estou no sexto período também, e hoje a gente está aqui na propriedade do Sr. Paulo, e eu gostaria que o Sr. Paulo se apresentasse, seu nome completo. O meu nome completo é José Aparecido de Paula, resido aqui nessa propriedade desde 90 a 94, e em 94 eu saí para uma outra propriedade e retornei em 2011. Aqui é o município de Arapuã, bairro Alto Alegre, Chácara Cinco Irmãos. Seu Paulo, então fala um pouquinho pra gente, como que a família do senhor iniciou com o cultivo de café? Olha, começou nos anos de 75, a gente foi para a região de Cianorte, num distrito de São Lourenço, e ali naquele ano que teve aquela geada, 75, a gente começou a formar café, né? Depois de lá a gente veio para Borrasópolis, e na Borrasópolis a gente veio para Lidianópolis, compramos ali uma área de terra, até quanto antes a gente não possuía terra, né? Trabalhava de porcenteiro, e ali a gente plantou uns pés de café. Aí a gente vendemos naquela propriedade, compramos aqui no Alto Alegre, onde atual a gente está convivendo até os dias de hoje, e a gente veio para cá na época, a gente não plantou café, logo assim, nos anos de 90. Aí a gente cultivava lavoura de algodão. Aí quando foi no ano de 94, a gente começou os cultivos com café, né? Eu, minha esposa, meus dois filhos, que na época ainda era pequeno, né? E a gente plantou café em 94, depois dali uns anos veio a geada matou os cafés, a gente fez a recepa, né? E continuou com essa produção de café, né? Depois a gente começou a zelar dessa lavoura, mas sempre teve esse problema de geada, que tinha que fazer esqueletamento, né? E daí por diante. Legal. Seu Paulo, e a propriedade, ela sempre foi focada em café ou antes teve outras culturas? É o que eu disse. Antes foi cultivado algodão, né? E depois do algodão a gente plantou café, né? Aí quando foi em 2010, a gente colocou o consórcio que foi o abacate, né? Nessa área que eu cultivo café até nos dias de hoje. Aí quando eu coloquei o abacate, foi tirado uma parte do café, porque o abacate foi crescendo e tinha que tirar para não sufocar o abacate. E foi diminuindo a área de café, foi ficando mais abacate e menos café. Até que em 2011 deu uma geada bastante forte, a gente cortou todo o café e tornamos reformar a lavoura, mas sempre foi cultivado o café. Seu Paulo, a produção de café, ela passou por outras gerações da família? Como que foi o processo de sucessão? Então, seus pais, seus avós cultivavam, como que foi esse processo? Então, o meu pai, ele veio do estado de Minas, aqui para o estado do Paraná, casou com a minha mãe, e na época eles moravam em fazenda, ali na região de Rolândia, onde eu nasci, e eles sempre trabalharam no café. E a gente aprendeu a lidar com o café desde a idade dos meus 7 anos, que eu comecei a ajudar ele, assim, na lavoura, às vezes limpando um tronco de pé de café, fazendo algum servicinho que a gente podia fazer, né? E assim foi. Aí quando foi no ano de 67, meu pai faleceu, eu fiquei com a minha mãe, com idade de 10 anos. Aí a gente ficou trabalhando em fazenda, mas sempre nas fazendas o cultivo na época era só café. Então a gente sempre conviveu na área do café com a minha mãe, meus irmãos mais pequenos, até nos anos de 60 e 70.
Aí nessa época, a gente se mudou para o estado de São Paulo, juntamente com meu tio, mas em 71 a gente regressou novamente para o estado do Paraná e ficamos trabalhando nas fazendas, lidando com café, eu e a minha mãe e meus irmãos. Aí foi onde eu disse lá no início. Em 75 a gente foi para aquela região de Cianorte e lá a gente foi formar café. Então, seu Paulo, a gente gostaria de saber se o senhor tem infraestrutura para secagem e armazenamento do café. Sim, o café é secado no terreiro de ladril. E após a seca, a gente põe ele no saco e leva para a tulha. E da tulha ele fica armazenado até a época de venda. A época de venda pode ser comercializado na cooperativa, né, que é a Cocari, onde a gente é sócio. Aliás, sócio não cooperado, né, no caso. E também em outras cerealistas. Então, seu Paulo, qual que é o solo representativo da propriedade? É um solo argiloso. E o senhor sabe como que é a classificação desse solo? Ah, não sei. É a textura predominante, o senhor já falou que é argiloso. Uhum. E em relação à profundidade desse solo, ele é raso, médio ou profundo? É médio. E esse solo, ele necessita de muitos insumos ou ele é naturalmente fértil? Ele é fértil. Seu Paulo, qual que é a topografia aqui do terreno? É declive, é ondulado, é montanhoso? Como que é? É ondulado. Então tá bom. E seu Paulo, como que o senhor divide os talões aqui do café? Olha, bem certo, não tem assim divisão de talhões, é um talhão só. Então tá bom. E o plantio das linhas, elas seguem padrão? Por exemplo, segue o contorno, segue declive? Não, segue padrão. Então tá bom. E o senhor utiliza alguma prática conservacionista, como por exemplo, quebra-vento, terraço, plantio em nível, cobertura de solo? Sim, tem o quebra-vento. A gente usa tal com abacate, né? Fazendo proteção de solo. Tá bom. Seu Paulo, e quando o senhor implantou, né, o cultivo de café, qual que foi a área implantada, né, em hectares? E agora também atualmente, qual que é a área desse cultivo? Ah, foi mais ou menos 14 mil metros quadrados. E atualmente é essa mesma área? Olha, ela agora está menos, agora ela deve estar em torno de 1,5 hectares. E quando que foi implantada essa lavoura? Essa lavoura foi implantada em 2010. E teve remoção de talhão ou replantio? Teve corte, teve recepa, né? E esqueletamento. Então, seu Paulo, quais cultivares de café são ou eram utilizados? Catuai vermelho e Iapar vermelho. Iapar 59 vermelho. E qual foi a maior produção histórica alcançada pela propriedade em sacas por hectare? 150 sacas em coco. Seu Paulo, qual que é o sistema de produção utilizado? Se é convencional, orgânico? É convencional. E qual que é o número de plantas por hectare? 3.300 plantas. E qual que é o espaçamento entre plantas e entre linhas que o senhor utiliza? 3 metros de largura e 1 metro, 1 por 1. Em linha. E, seu Paulo, você era atendido por algum técnico ou algum engenheiro agrônomo? Não, no momento não, que a gente estava cultivando café, só a gente participava de cursos, de encontros, de dia de campus, né? Promovido pela Cocari. Então a gente ganhava as experiências, as informações, né? Seu Paulo, fala um pouquinho pra gente quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou no cultivo de café. Então, por exemplo, mão de obra, pragas, doenças, fala um pouquinho pra gente. Olha, o maior desafio que a gente teve foi a estiagem e as geadas. Seu Paulo, o senhor realiza análise de solo aqui na propriedade? E se sim, qual que é a frequência? Se é anual, se é bianual, se o senhor faz a calagem também?
Cada 2, 3 anos a gente faz uma análise de solo. E a calagem, o senhor faz também todo ano? Não, calagem eu não faço todo ano. Faço cada 2 anos, por aí. E a análise foliar das folhas, o senhor já fez alguma vez? Nunca foi feita análise das folhas, não. A gente sempre usa produto adubação foliar, né? Seu Paulo, como que o senhor realiza o controle de praga, doenças e plantas daninhas? Quais são as práticas de controle que o senhor utiliza para controlar esses fatores? Olha, a gente usa os produtos para controlar as pragas do café. A gente tem usado o Opera, né? O Priori Extra e as pragas ervas daninhas a gente usa Capinar. E, seu Paulo, quais são as pragas ou doenças que o senhor mais encontra aqui na lavoura? Aqui as pragas que mais ataca o bicho mineiro e a ferrugem. Então, como o senhor falou, né, o controle das plantas daninhas é capina, né? O controle das ervas daninhas são capina. Como que é a colheita aqui na propriedade? Ela é mecanizada, semi-mecanizada ou é manual? A colheita aqui na propriedade ela é manual. E qual que é a produção média da lavoura em sacas por hectare? Em saca por hectare, a média varia de um ano para o outro, porque um ano por exemplo, 30 sacos ultimamente, 40 sacos anual. E, seu Paulo, o senhor sabe como realiza a desbrota? Sim, sei. Faço desbrota. E o senhor poderia demonstrar na prática pra Posso. gente? Eu vou mostrar na prática aqui para vocês como que é feita a desbrota do café. Beleza. Então é o seguinte, eu estou aqui fazendo uma amostragem como que é feito a desbrota do café. Então o café é o seguinte, não pode deixar esses brotos aqui que se chama ladrão, ó. Isso aqui tem que ser retirado, ó. Esses brotos aqui, se deixar ele tira a força do pé de café, ó. Isso aqui são os ladrão, entendeu? E aqui também, olha aqui, ó. Esses brotos aqui que sai aqui é preciso tirar também, ó, né? De acordo com aqui, ó. Olha aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? São os brotos que tem que ser tirado, ó. Não pode deixar. Se deixar isso aqui, ele tira a força do pé de café, ó. Quando fazer adubação, se tiver isso aqui, quem vai comer adubação é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Então tem que deixar o pé assim, dessa forma aqui. Esses brotinhos pequenos tem que ser todos tirados. Entenderam? Seu Paulo, o senhor faz ou já fez algum tipo de poda aqui no cafezal? E se sim, qual que é o tipo de poda? A poda que nós fazemos aqui é poda de ponteiro. E em qual momento que o senhor faz a poda? Assim que é terminada a colheita, a gente faz a poda conforme é necessário. E, seu Paulo, o senhor pretende continuar na atividade de produção de café? Sim, eu pretendo sim, porque assim como meus pais ensinou a gente a cultivar o café, a gente continua. E é uma coisa que vai passando de pai para filho. Eu pretendo continuar porque os meus filhos também gostam da produção de café. Para mim tem sido uma coisa muito boa, porque tudo aquilo que a gente conseguiu até hoje, financeiramente, a gente conseguiu através da produção de café. Então, mesmo com algumas dificuldades que a gente tem, por problema de saúde, mas nós não pretendemos deixar, porque é assim, é um gosto que nós temos por nós estar cultivando, tá vendo assim, as plantas produzir, como esse ano mesmo é um ano de bastante produção, né? O café florou bastante. É uma coisa assim que muitos já deixaram de cultivar, mas como nós somos pioneiros no café, nós pretendemos continuar. Para nós é uma coisa boa que para nós, e nós tem gosto por isso. Então, nós finalizamos o nosso trabalho com o senhor Paulo, né, a nossa entrevista sobre a cultura do café. E a gente quer agradecer ao senhor Paulo pela sua disponibilidade, por nos ajudar a realizar esse trabalho.
Então, senhor Paulo, muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo. Nós somos muito gratas pelo senhor ter nos ajudado com esse trabalho. Eu que agradeço por vocês terem me procurado e de a gente estar aqui junto, um dia de chuva, né? Abençoado por Deus, e poder estar fazendo esse trabalho aqui no campo. Eu agradeço as meninas e que Deus abençoe o dia de nós todos.